Olá, e no Jornal de hoje, Câmara Municipal de Osasco realiza a 61ª sessão ordinária do ano. Em audiência pública promovida pela Comissão da Verdade de Osasco, vítimas da ditadura relatam as torturas e ameaças que sofreram durante o período. E ainda hoje, Prefeitura de Osasco inicia obras de pavimentação asfáltica da Alameda Parque na área do futuro campus da Unifesp. Vamos ver também quais são os maiores erros que levam as empresas à falência antes de completar o segundo ano de vida. Agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última terça-feira a 61ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Tony Olo, foram lidas 129 indicações e também aprovada a inclusão de um requerimento. O vereador André Sacco apresentou o requerimento número 54 de 2014, em que solicita informações referente ao anexo 13A do Balanço Financeiro de 2013 do Instituto de Previdência do município de Osasco. E o primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Valdir Roque, que falou sobre os eventos a serem realizados neste mês de novembro para homenagear a cultura africana. Secretaria de Relações Institucionais, que é liderada pelo nosso Valdir Ribeiro, a Coordenadoria da Mulher, que tem na sua frente a companheira ex-vereadora Sônia Rainho, e a Coordenadoria da Juventude, que tem a Cíntia como coordenadora, vem esse mês com uma programação rica, onde fala da cultura negra, que é tão linda e tão bonita nesse Brasil. O vereador cita ainda alguns eventos que fazem parte da programação do Novembro Negro em Osasco. E nós vamos ter uma programação onde nós vamos falar de sarau, da música, Branco, você que é dessa área, do teatro. Vamos ter uma feijoada, vamos ter exposições africanas aqui em Osasco, em vários lugares, vários lugares próprios de Osasco. Por isso que essa programação é importante pegar. Nossas características, o nosso futebol. Brasil foi conhecido por quê? Porque nós temos o maior jogador negro do mundo, Pelé. E na sequência, o vereador André Sacco foi à tribuna e destacou mais uma importante campanha social realizada também ao longo deste mês, o Novembro Azul. A campanha tem a finalidade de conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. Campanha esta que iniciou-se, idealizada pelo Instituto, chamado Lado a Lado, pela Vida. Já há uns 5 anos nós temos essa campanha de prevenção do câncer de próstata. O vereador ressalta as ações que estão sendo realizadas pela campanha Novembro Azul. E nós estamos observando os monumentos públicos em nível federal, estadual, municipal, todos eles com o padrão azul, para chamar a atenção de todos os cidadãos, todos os homens que precisam fazer a prevenção do câncer de próstata a partir dos 45 anos. O vereador aproveita para chamar a atenção das autoridades para a falta de infraestrutura nos hospitais do município, que não oferecem todos os exames necessários para que seja realizada a prevenção do câncer de próstata. Na nossa secretaria, no município de Osasco, não se faz prostatectomias. Fazemos no município 6 biópsias semanais de próstata. Temos 9 urologistas que são insuficientes para atender a demanda necessária para a prevenção do câncer de próstata, que só perde para o câncer de pele. O vereador falou também sobre o transporte público do município. Ele propôs a realização de uma audiência pública na Câmara de Osasco para se discutir o valor da tarifa de ônibus. Nós não podemos esperar que venha novamente a esta Casa de Leis, pedido de isenção ou pedido de redução de tarifa, ou simplesmente nós observarmos nos jornais o decreto do prefeito permitindo o aumento das tarifas de ônibus.
E em nome dos moradores do Jardim Rochdale, o vereador De Paula reforçou a necessidade da implantação de um semáforo no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Cruzeiro do Sul. Solicitamos que essa administração venha implantar aquele farol na Avenida Brasil com a Avenida Cruzeiro do Sul, urgente, porque os moradores do Jardim Rochdale, os moradores da Zona Norte, enfim, da nossa cidade de Osasco, que passam ali, têm sofrido com vários acidentes ali. O vereador também solicitou à administração pública um mutirão de limpeza para o bairro Jardim Rochdale. A primeira chuva que veio, os moradores do Jardim Rochdale já estão pagando um preço caro aí, sofrendo com as enchentes. Na tribuna, o vereador Alex Sá disse que tem recebido muitas reclamações dos moradores do Jardim Santa Maria sobre a falta de segurança nas ruas. E dentre as pessoas que me abordaram na rua, eu digo que 100% dessas pessoas me trouxeram os reclames da segurança. Todas. Eu digo todas as pessoas que me abordaram na rua, os bares que eu parei, padaria onde parei, presidente, me falaram da falta de segurança. Em seguida, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Toniolo, decidiu suspender a sessão ordinária para todos os vereadores conversarem com os representantes da Associação Pró Moradia Nelson Mandela. Os membros do movimento Pró Moradia fizeram uma caminhada que começou no Portal do Oeste e terminou na Câmara Municipal. Eles reivindicam a negociação da compra de um terreno particular que ocupam desde janeiro. E a fim de evitar a reintegração de posse da área, marcada para o dia 12 de novembro, os moradores querem acordar o valor das parcelas de compra. E após quase uma hora de discussão, ficou acertado que uma comissão formada pelos vereadores Rogério Lins, André Sacco, Valdomiro Ventura, Alex Sá e também pelo vereador Branco, irá visitar a comunidade Nelson Mandela e discutir as possíveis soluções para o problema de moradia no local. E lembrando que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br. E veja a seguir. Em audiência pública promovida pela Comissão Municipal da Verdade de Osasco, vítimas da ditadura militar relatam as torturas e ameaças que sofreram durante o período. E na tarde da última segunda-feira, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco promoveu uma audiência pública para ouvir o depoimento de duas vítimas das repressões da ditadura militar, Jaime Rodrigues da Silva e Olival Campos Barreto. A audiência foi conduzida pela Subcomissão de Vítimas, responsável por apurar as violações de direitos humanos ocorridas em Osasco entre 1964 e 1985. O evento contou com a presença do vice-coordenador-geral da comissão, Luciano Jurkovic, do coordenador da Subcomissão de Entidades Civis, Jorge Nazareno, e também da vereadora Mazé Favarão, que está à frente da Comissão Municipal da Verdade de Osasco.
E o primeiro a fazer uso da palavra foi o depoente Jaime Rodrigues da Silva, que nasceu no município de Altinópolis, localizado na divisa entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, e chegou na capital paulista em 1962, quando começou a trabalhar numa marcenaria no bairro da Lapa. Jaime confirmou que ele e o irmão, Arsênio Rodrigues da Silva, falecido em 2002, foram torturados pelos militares durante o regime da ditadura. Até que nos anos 71, estava junto com meu irmão Arsênio, aí eles prendeu a gente, né? Torturou a gente lá. Então, é uma coisa que a gente tinha que lutar para derrubar, porque não tinha direito, o trabalhador não tinha direito nenhum, porque não podia nem falar. Qualquer coisa que falasse era crime. Ao serem presos pelos militares, ele e Arsênio foram levados para a Operação Bandeirantes. Aí chegamos lá, foi a tortura, né? Jaime também revelou o nome do militar que o torturou. O que me torturou chamava Amitse. O nome dele era Amitse. Eu vi muitos nomes, mas não lembro. O dele marcou muito, eu nunca esqueço. Amitse. Jaime diz que, ao sair da prisão, passou a fazer parte de pequenos grupos que se movimentavam contra a ditadura. E também relembra que ajudou a fundar a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Então, nos anos para cá, nós juntamos, criamos a Central Única dos Trabalhadores, fundamos o Partido dos Trabalhadores e juntamos bastante força. A hora que o povo deu apoio, derrubamos essa ditadura, que ficou muitos anos, 20 anos aí, né? Jaime destaca também que seu irmão Arsênio era integrante do POC, Partido Operário Comunista, e também foi dirigente da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. E Jaime afirma que ajudava o irmão nas ações contra a ditadura. Eu ia junto fazer as coisas, eu não ia falar isso agora, mas a gente fazia panfletar junto, essas coisas todas. Jaime descreve ainda uma das piores torturas a qual foi submetido. Chegava o cara, põe numa... Primeiro uma tortura que eles faziam, põe numa cela tão pequena, pequena mesmo, ruim demais. Estreitura de uma mesa dessa quase aí. Aí punha, tampava toda a janela para não entrar nem um pouquinho de ar. Não sei com que eles tampavam, porque não estava ar nenhum, ar. Sentamos lascados aqui, olha. Deixa que corra solto, né? Você me olhando. Tampou tudo, foi um abafamento e você não respirava. Em seguida, fez uso da palavra Olival Campos Barreto, que nasceu no município de Brotas de Macaúbas, no interior do estado da Bahia. E durante seu depoimento, Olival revela que também foi vítima das repressões. E assim como Jaime, ele teve um irmão, Zequinha Barreto, que participou das manifestações contra o regime militar, foi preso, mas infelizmente acabou sendo morto pelos militares. E muito comovido, Olival relembra o último dia em que viu o irmão vivo. Ele falou assim para mim: ô Vá, se chegar gente estranha perguntando de mim, você disse que eu viajei para Ibotirama há uns 8 dias, tá bom? Eu falei, tá bom, Zeca, eu chamava ele de Zeca. E ele saiu lá. Para o lado da roça, desse acampamento, que depois eu fiquei sabendo que tinha. Olival relata o dia em que um grupo de militares invadia sua casa, quando ele era ainda uma criança, tinha apenas 11 anos de idade. Nesse instante já começou um tiroteio no fundo da casa, né? A gente estava no quarto da varanda, quando eu olhei assim, já estava aquele fumaceiro, aquele tiroteio no fundo da casa, lá no quintal, assim. Olival diz que nesse dia, um militar também torturou seu pai. Aí o meu pai chegou, também que viu ele caído no chão, meu pai ficou assim meio abismado, alarmado. Foi o momento que ele foi duramente castigado por esse Pascoal, né? Com um tapa no rosto e chutes, né? Dizendo que ele estava dando cobertura para terrorista, né? E em detalhes, Olival descreve as torturas que seu pai sofreu. Então, a partir daquele momento, eles pegaram o meu pai e algemaram, né? E começaram a dar chutes, pontapé no meu pai e agressão de todas as formas, né? Xingamentos. E eu, no meio daquilo tudo, vendo aquilo... Olival relata também a segunda vez em que teve a sua casa invadida pelos militares. Aí eles levaram meu pai outra vez preso com eles. E o meu pai ficou uns 3, 4 dias com eles lá. E eu fiquei lá em casa só com a minha irmã, né?
A minha irmã ficou tão traumatizada porque eles abriam as portas, era com chute, né? O negócio deles assim, qualquer barulho de vento que batia na porta, ela desmaiava. Olival relembra o momento em que recebeu a notícia da morte do irmão Zequinha, através de um amigo da família. E ele chegou no Buriti, assim, sábado à tardezinha, e com a notícia. Com o padre José, mataram os meninos, o Zequinha e o amigo dele. Botaram o corpo dele lá no campo de futebol, entendeu? E o povo lá de Brotas, para o pessoal olhar. Teve alguém que queria ver e começou a chorar e desistiu de ver. E quando seu pai foi reconhecer o corpo de Zequinha, Olival diz que os militares ainda o obrigaram a arcar com as despesas do sepultamento. Eles queriam ainda que o meu pai pagasse todas as despesas do sepultamento, né? E que o meu pai tinha que arcar com isso ainda, né? Então, meu pai, como naquele momento não tinha nenhuma condição, eles fizeram aquilo, mas disse que fizeram que o meu pai ainda ia ter essa dívida com eles. E com muita tristeza, Olival descreve o quanto as ações do regime militar prejudicaram a vida da sua família. A partir dali, daquele momento, a nossa vida transformou assim de uma maneira muito radical mesmo, para ruim, né? Nossa vida era boa no tempo dos meninos, era uma vida boa. E você pode conferir na íntegra os depoimentos de Jaime Rodrigues da Silva e de Olival Campos Barreto no site da TV Câmara Osasco, tvcamarosasco.com.br. E no próximo bloco, Prefeitura de Osasco inicia obras de pavimentação asfáltica da Alameda Parque, na área do futuro campus da Unifesp. Vamos ver também quais são os maiores erros que levam as empresas à falência antes mesmo de completar o segundo ano de vida. E ainda vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Suco! Suquinho! É de morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! E a Prefeitura de Osasco iniciou, na última semana, as obras de pavimentação asfáltica da Alameda Parque, localizada na área do futuro campus Osasco da Unifesp. A via arborizada cruzará todo o terreno, fazendo a ligação entre os bairros de Quitaúna e Alto do Farol. Vamos conferir. Também integram o projeto um centro poliesportivo, um teatro, uma biblioteca e um museu, bem como os prédios da universidade. Além disso, uma parte do terreno será destinada à construção de uma creche, que atenderá funcionários e comunidade, segundo o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, em entrevista concedida ao portal da Prefeitura. Essa etapa da obra compõe o projeto de infraestrutura da construção do campus. A primeira parte do projeto compreende ainda a instalação de gradil, no entorno da área de 211 mil metros e de portões, além da construção das calçadas ao redor do terreno, trabalho que também está em andamento. Com um orçamento inicial de aproximadamente 121 milhões, a obra é uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e o governo federal, por meio do Ministério da Educação. E quem está pensando em abrir um negócio deve tomar cuidado. Pequenos detalhes no dia a dia da empresa podem derrubar o faturamento. Segundo informações do Sebrae, falhas no planejamento, na gestão e na postura do empresário são as maiores causas da falência de empresas antes mesmo de completar o segundo ano de vida. Falta de planejamento, deficiências na gestão e o próprio comportamento empreendedor são as principais causas do fechamento de empresas em seus primeiros anos de atividade. Isso é que mostra a pesquisa inédita do Sebrae São Paulo, Causa Mortes.
o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. Pela pesquisa, 46% dos empreendedores afirmam ter iniciado o negócio sem conhecer os hábitos de consumo dos clientes, nem o número de consumidores que teriam. Outros 39% ignoravam qual o capital de giro necessário para abrir uma empresa e 38% não sabiam quantos concorrentes enfrentariam. O levantamento constatou ainda que 55% dos donos de empresas não elaboram um plano de negócios antes da abertura, documento que contempla todos os detalhes do empreendimento, como aspectos financeiros, mão de obra necessária, estratégias de marketing, perfil do público-alvo, pontos fortes e fracos, riscos, oportunidades, em resumo, tudo que o empreendedor tem que analisar para exercer sua atividade com mais segurança. O comportamento empreendedor influi nas empresas que passaram dos 5 anos. Os empresários antecipam os fatos, buscam informações e perseguem os objetivos com mais frequência do que das empresas encerradas. A pesquisa revelou ainda que parte dos empresários cujos negócios naufragaram vieram a reconhecer o bom planejamento antes da abertura como o fator mais importante para a sobrevivência da empresa. A pesquisa foi realizada com quase 3.000 empresas com registro de abertura entre 2007 e 2011 no estado de São Paulo. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. E para o bem de todos, as pancadas de chuva vão continuar. Nesta quarta-feira, uma frente fria vai avançar sobre o estado de São Paulo. Na região metropolitana, a chuva mais forte é esperada principalmente na manhã desta quarta-feira. Mas ao longo do dia, a chuva enfraquece, mas ainda pode chover em alguns pontos localizados. A temperatura vai diminuir. A mínima prevista para a capital é de 18 graus e máxima de 23 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!